Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus nós estamos aqui mais um dia, irmãos, podendo falar da palavra do Senhor e aprender com essa riqueza, com tudo isso que Deus nos ensina através de sua palavra. Amém? Abra tua mente, abra teu coração para que você possa se permitir absorver essa riqueza, irmãos, que possa te ensinar e te ajudar no seu dia a dia para você se tornar vencedor. Amém? O Salmo de número 90, irmãos, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o orgulho deles é a canseira e o enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Glórias a Deus por isso. Esse salmo, irmãos, ele já tem um aspecto um pouco diferente, porque aqui quem escreveu esses salmos foi Moisés. Em torno de 1400 anos antes de Cristo, irmãos, esse salmo foi escrito. E a gente vê quão antigo isso é, mas o entendimento desse contexto histórico, irmãos, enriquece demais. Essa mensagem enriquece demais os nossos dias de hoje. Tantos milhares de anos se passou, mas essa mensagem ainda tem algo maravilhoso de enriquecimento para mim e para você. Depois de 80 anos, mais ou menos, de preparação prática em diversas experiências que Moisés passou com Deus, irmãos, para libertar aquele povo, o povo de Israel, os descendentes privilegiados de Abraão, da escravidão do Egito. Essa história é conhecida por muitos. Eu acredito que você que está ouvindo já ouviu algo a respeito do povo que estava cativo no Egito, e Deus levantou um homem chamado Moisés para resgatar esse povo. A gente vê, irmãos, que Moisés, ele servia para educar a nação sobre as suas raízes, nessa linhagem, o seu lugar nas grandes promessas dadas aos patriarcas. Com certeza essas lições históricas, irmãos, ocuparam um espaço importante no ensinamento que Moisés deu aos seus israelitas, ali no deserto. A gente vê que depois que eles saíram do Egito, a gente vê que frisa muito sobre o poder do eterno Criador, nosso Deus. Em contraste com a fragilidade dos homens, irmãos, depois do pecado do primeiro casal de Adão e Eva, Deus é eterno, mas o homem é mortal. A gente vê que há uma grande separação, irmãos, da fragilidade do homem e do poder sublime do nosso Deus. A gente vê que naqueles tempos, irmãos, os hebreus, eles demoraram muito para crer no Deus onipotente, o eterno. Apesar de todos os sinais que ele ali fazia acontecer no Egito mesmo ele fazia, o povo presenciar esses milagres. E na sua saída, quando Deus conseguiu tirar, depois de provar o faraó, através de todas aquelas pragas, pois Deus mesmo quis endurecer o coração daquele homem para mostrar a tua grandeza, que
que nós homens somos mortais, mas Ele é eterno. E ali, irmãos, na saída da escravidão, eles viram todos esses milagres, mas não demorou muito, irmãos, para aqueles homens começarem a questionar a bondade e o poder de Deus, o poder do libertador. O povo começaram a reclamar, irmãos, sobre os perigos no caminho, por falta de água, até pelo gosto e vontade de comida eles reclamavam. E Deus respondeu a cada reclamação, irmãos, fornecendo as coisas necessárias. E ao mesmo tempo reprovando a falta de fé daquele povo. Mas Ele lhes deu uma lei especial, irmãos. Ele organizou a religião exclusiva da nação e encaminhou os israelitas para a terra prometida a Abraão há 400 anos antes, irmãos. Aquela geração, porém, ela não entrou na terra prometida. 10 homens covardes convenceram um povo todinho que a terra seria inconquistável, que havia muitos perigos, muitos empecilhos para adquirir aquela terra, mesmo sabendo que Deus havia prometido. E aqueles 10 homens que voltaram questionando, dizendo que não era possível, e somente 2 homens falaram: é possível sim, porque quem nos prometeu é o Deus eterno, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Somente Josué e Caleb. E aqueles outros 10 homens covardes que disseram: não é possível. Levou toda aquela geração, todo aquele povo numeroso a não receber a graça, irmãos. E por isso Deus sentenciou aquela geração incrédula a peregrinar naquele deserto, irmãos, que eles não teriam lugar permanente para morar. Por isso que a gente viu aquele povo rodando e não saía do lugar. Pela sua incredulidade, pela falta de fé. E ali, irmãos, a sobrevivência dos seus filhos dependeria ainda mais da fé no Senhor. Foi nesse contexto que Moisés compôs esse Salmo de número 90. Quando o povo andava no deserto sem lugar próprio, Moisés olhou para cima e disse: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra, e o mundo de eternidade a eternidade. Tu és Deus. A gente vê, irmãos, que nesses versículos aqui, ele focaliza demais a diferença entre a eternidade de Deus e a existência transitória do homem, condenado por causa do seu pecado contra o Criador. Pois todos os nossos dias, irmãos, se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como em breve pensamento, aqui o salmista está dizendo. Para Deus, 1000 anos passam como algumas horas, um dia. Mas para o homem, a vida dura em média apenas 70, 80 anos. Aqui o salmista está dizendo. Por isso o homem deve reconhecer a sua própria fragilidade. Olha o que ele diz no 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quando o homem se separa de Deus, irmãos, por causa do pecado, ele sofre muito. A rebeldia, irmão, de Israel colocou o povo em uma posição difícil. Ali, enquanto eles vagueavam pelo aquele deserto, eles sentiram-se abandonados por Deus. Por isso Moisés representava a nação no apelo dos últimos versos desse salmo. Olha que ele diz: volta-te ao Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e os seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, a gente vê aqui que enquanto o povo buscava a volta da proteção e a comunhão do Senhor, a gente viu também que eles se mostraram dispostos a oferecer serviço a Ele. Israel queria ver as obras de Deus, enquanto pediu que Ele aceitasse as obras do povo, como a separação de Deus foi consequência dos atos de um povo desobediente.
A restauração da comunhão com Ele seria condicionada nos atos da sua obediência. Só tem uma forma de a gente receber a graça do Senhor, irmãos, e a vitória. É a obediência. A gente vê aqui que esse povo, por causa da desobediência, eles sofreram. Israel sofreu. O mesmo apelo se aplica hoje, irmãos. A nossa comunhão com Deus depende da graça de Deus, sim. Da fé, sim. Mas também da obediência do homem. Olha que em Efésios 2:8 diz, irmãos: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É totalmente de Deus, irmãos. A vitória vem de Deus, a salvação vem de Deus, a cura vem de Deus, a libertação vem de Deus. Tudo vem de Deus. Mas nós temos que estar com o coração, irmãos, desejando mais e mais a presença do Deus eterno. Tem que arder dentro de nós a vontade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não como aquele povo que via os milagres, via Deus fazendo grandes coisas. A gente vê como Deus cuidou daquele povo no deserto, irmãos. E aquele povo só murmurava. Deus enviava alimento, Deus enviava água, brotava da rocha. Deus enviava do céu o maná, o pão. Todos os dias Deus mandava o pão dos céus, descia do céu. Aquele povo começou a reclamar que não queria mais pão e Deus enviou codorna. Deus estava tentando a tudo, irmãos. Mesmo aquele coração duro, rebelde daquele povo, Deus ainda, pelo teu amor, porque o amor de Deus não estava condicionado ao homem, estava condicionado nele. Deus é tudo. Deus é exatamente tudo. Deus não nos abençoa porque nós merecemos ou estamos fazendo algo que possa simplesmente se vangloriar ou aceitar como um sacrifício. Não, irmãos. Tudo que Deus nos dá está condicionado nele mesmo. Porque Efésios está dizendo aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem da gente, irmãos. Não é de nós. Nós, seres humanos, meros mortais, temos essa condição de ter uma vida plena com Deus, onde a nossa fé possa alcançar o coração de Deus. E pela graça do Senhor, e por esse dom que Ele nos entregou a todo ser humano, da fé, o dom da fé, nós podemos herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos que entender, irmãos, que só existe um caminho, só um caminho, Jesus Cristo. Pois a palavra diz claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, ninguém vem, porque Ele está com o Pai. Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu todas as coisas. E depois que Ele completou ainda a sua missão, depois que Ele ressuscitou aqui na terra, em torno de 40 dias, irmãos, Ele trouxe mais ensinamentos. E quando Ele foi para a glória, à destra do Pai, Ele diz: eu, Jesus Cristo, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai que está aqui comigo se não for por mim. Então nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos ser como esse povo que estava no deserto, rebelde, coração duro, de pouca fé. Nós temos que, sim, irmãos, ter a brasa do Senhor ardendo no nosso peito, para a gente buscar mais e mais a face do Senhor, mergulhar no rio do Senhor, para procurar ter uma intimidade com Cristo, ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus.
para que nós venhamos vencer, para que nós possamos, irmãos, desfrutar de tudo isso. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu creio que abençoou a tua vida, que trouxe entendimento que você precisa ter esse entendimento, que Deus é tudo, que tudo que nós necessitamos está nele, e o amor dele por nós é superior a tudo, exatamente tudo, irmãos. E ele tem o melhor para os teus filhos, ele tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Simplesmente creia e faça o melhor para Deus também. Deus, ele não quer 99%, irmãos. Ele quer 100%. É 100%. Eu ouvi uma expressão muito inteligente, muito sábia, do pastor Luciano Subirá. Ele falou assim: se você vê uma garrafa de água e você está com muita sede, e nessa água está escrito no rótulo 90% de água potável e 10% de água de esgoto, você vai tomar? Eu acredito que não. Eu não tomaria. Então por que você vai ser só 90% para Deus? Temos que ser 100%. É 100%, irmãos. Então nós temos que sair do pecado, sair do caminho pecaminoso, temos que sair de uma vida leviana, temos que sair de uma vida de fraqueza espiritual, temos que procurar a santidade em Cristo Jesus. E aquele que procura, acha, encontra, irmãos. A palavra diz isso. E a palavra de Deus é fiel, não mente. Outra expressão que eu achei muito inteligente: se alguém te perguntar quanto valeria o seu dedo mindinho, e você responder, eu não sei. E se a pessoa te disser, eu te dou $1 milhão pelo seu dedinho? Eu, irmãos, não deixaria cortar meu dedinho. E se a pessoa fala assim, e se eu te dar $100 milhões para cortar a tua mão? Eu também não deixaria cortar minha mão. Eu não gostaria de ficar sem uma mão só por causa do dinheiro. E a palavra de Deus diz, irmãos, que a sua mão te conduzir para o pecado, melhor é você cortar ela e ser salvo do que você ir para o inferno com a tua mão que está te dando pecado. Então, irmãos, entenda qual é o preço da santidade. O preço da santidade é tudo, irmãos. Pois é a única fórmula de nós encontrarmos a Deus, é a única forma de nós termos intimidade com Deus, é santidade. E santidade é 100%, não é 90% e nem 99%. É 100%. Então que eu e você possamos nesse momento nos autoavaliar, fazer uma análise de tudo aquilo que nós estamos fazendo que nos afasta de Deus, pois nós sabemos o que é que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que está tirando a nossa atenção, que está roubando a nossa fé, nós sabemos também. Venhamos evitar, irmãos, venhamos desviar disso e nos entregar por completo nas mãos do Senhor, para que nós venhamos ser salvos e naquele grande dia nós possamos ouvir: venham, benditos de meu Pai, sermos acolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a palavra de hoje, irmãos. Eu creio que te abençoou, que te trouxe um entendimento especial sobre o que é buscar a Deus, o que é ter santidade, o que é ser um povo abençoado, um povo obediente, que não seja de coração obstinado, coração duro, servil. Não, irmãos. Temos que ser um povo que tem a brasa que arde dentro do nosso peito para encontrar a presença do Deus eterno. Amém? Que Deus te abençoe. Medite nessa palavra, irmãos, dia e noite, para que tu e tua casa
vá bem e possa herdar a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Esse é o Salmos de número 90, irmãos. Não se esqueça de compartilhar essa palavra para outras pessoas. Compartilha entre os seus irmãos. Não se esqueça de entrar na página, clique em curtir, é rapidinho. Você ajuda muito o meu trabalho para alcançar mais vidas e vidas serem abençoadas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, meu irmão. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.